Agora sentir fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí foi. Então vamos mostrar nesta noite que Ele se faz E presente. assim, aumentei um pouco. Vamos chamar a atenção dele com seu glória a Deus, com seu aleluia. Glória a Deus. Porque nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua escutando o coração quebrantado e cheio de fé. Aleluia, Deus. Vamos estar meditando hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. E eu fiquei muito admirado, porque o Senhor Deus, Ele sempre confirma as oportunidades, a palavra dEle. E até nos louvores também, irmãos. O pastor Diogo, ele citou Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E o irmão Marcos, ele, quando louvou Efésios. E ontem, antes de dormir, eu meditei nessas duas passagens. E no Salmo 119, verso 111. E uma dessas passagens eu vou aplicar nessa pregação de hoje. Porque Deus, Ele é conosco nesta noite e sempre. Aleluia, Deus. Tu és santo, Pai. Nos ensina nesta noite, Senhor. Nos conduza, Pai, conforme a Tua vontade, Pai Celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vamos esperar por aqui, vamos ler 1 e 2, depois a gente prossegue. Irmãos, a Bíblia diz que existia um homem com enfermidade desde o ventre da sua mãe. Este homem era coxo, e além de ser coxo, era um homem pobre e que dependia da ajuda dos outros. Só que a Bíblia também diz que existia pessoas que transportavam esse homem todos os dias para a entrada do templo, para aquele homem mendigar, pedir esmola. Amém? E Deus falou comigo nessa passagem, irmãos, sobre limitação, sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que tem uma boa vontade em seu coração, uma pessoa que conhece a palavra e uma pessoa que só tem vontade de conhecer a palavra. A gente, quando se aprofundar essa passagem aqui, você vai entender que existem 4 personagens. Existe o coxo, existe as pessoas que transportavam este coxo para a entrada do templo, e existe aquelas pessoas que entravam no templo e que talvez dava a esmola do coxo. Eu citei 3, mas existe mais um personagem. Quando eu falo personagem, eu falo discípulo, que é Pedro e João. 4 personagens. E eu quero que você comece a se identificar com qual desses você parece, com qual desses você tem semelhança. Nesta noite você está como quem? Como coxo? Necessitando de uma ajuda, de uma esmola? Você está passando um estado de humilhação, onde você precisa chegar em determinado lugar com ajuda de outras pessoas? Sim ou não? Se não, glória a Deus. Ou nessa noite você é aquela pessoa que ajudava o coxo a chegar até a entrada do templo, só que não podia fazer mais nada. A terceira pessoa é aquela pessoa que dava a esmola. A Bíblia diz, o salmista fala assim, aquele que dá aos pobres, ele empresta a Deus. Amém. Só que você dá uma simples esmola não é o suficiente para quem está com a alma amargurada. Não é o suficiente, igreja. E tem um 4º personagem, Pedro e João. Espero que seja você nessa noite, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus e cheio do conhecimento de quem é Jesus Cristo na tua vida.
A Bíblia diz, irmãos, que esse coxo, quando ele está sentado na entrada do templo, ele se depara com Pedro e João. E quando aquele homem, ele se depara com o discípulo, ele vai lá e faz aquilo que ele já é acostumado a fazer por toda a tua vida: pedir esmola. Repita comigo: pedir esmola. Pedir esmola. Não é sempre que a pessoa está pedindo o que ela precisa. Grave no seu coração. Às vezes a pessoa vai bater na tua porta para te pedir um alimento. Às vezes a pessoa vai bater na tua porta para te pedir uma palavra amigável, mas não é isso que ela está precisando. Ela não precisa de aconselhamentos humanos, ela precisa de aconselhamentos que vêm da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. E quando aquele homem coxo que tinha aquela enfermidade, ele olha diretamente para Pedro e fala: me dê uma esmola, me ajuda. A Bíblia diz que Pedro e João falaram bem assim: olha para nós. E Pedro e João fita os olhos para aquele homem. E isso é algo muito interessante aqui na nossa obra de Deus hoje. Isso é algo muito interessante. A pessoa, quando ela vem para a igreja, ela fica dispersa. Eu estava meditando essa palavra ao falar, lembrei do pastor Tiago. Por isso que ele sempre nas pregações dele, ele fala bem assim: olha aqui. O que já observou isso? Olha aqui, ele fica bem assim: olha aqui. Presta atenção, que Deus quer falar com você nessa noite. Não se preocupe com teu irmão da direita ou da esquerda. Pedro falou bem assim: olha para mim. Não tire teus olhos de mim. Aquele homem, aquele coxo com aquela enfermidade, ele estava com a fé de receber uma esmola. Só que o que Pedro tinha para dar para ele não era algo que a traça corrói, não é algo que se acaba. Pedro estava apresentando para ele algo eterno. Aleluia, Deus. Quando Pedro olha para aquele homem, creio eu que aquele homem estava no chão e Pedro em pé. Pedro fala bem assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro, ele é bem direto e bem determinado. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro pega pela mão direita do homem e levanta. Você sabe por que Pedro ele fala daquela forma? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Porque o próprio Pedro, ele tem uma experiência com Jesus Cristo, o que é ter palavra de vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus Cristo, ele consegue sondar o coração daquelas pessoas que se alimentou. Porque aquelas pessoas, missionário cara, não queriam Jesus Cristo como Salvador. Aquelas pessoas queriam Jesus Cristo como rei para guerrear com a espada física. E a Bíblia diz que Jesus Cristo fala bem assim para o seu discípulo: eu vou subir ao monte, vocês entram no barco e vai para o mar. E Jesus Cristo sai da presença daquela multidão. Só que a palavra diz que Jesus Cristo, vou resumir, ele entra por cima do mar, entra no barco e atravessa para outra província. A palavra diz que aquela mesma multidão que viu aquele grande milagre, elas atravessam o mar atrás de Jesus. Só que Jesus, irmãos, não sou eu que às vezes para corrigir alguém, às vezes escolhe a palavra. Jesus Cristo é direto: vocês estão atrás do pão que vocês comem e perecem, como os pais de vocês comeram no deserto e também pereceram. Só que o que eu tenho para dar para vocês é o pão vivo, o pão que desceu do céu. Ele fala bem assim: quando vocês comerem desse pão, vocês não terão mais fome e também não terá mais sede. A Bíblia diz que aquela multidão que seguia Jesus, quando escuta aquilo, elas todas vão embora. Por que vão embora? Eu fiz um estudo na Bíblia e eu observei algo. Em todas as guerras,
a estratégia dos guerreiros, quando eles iam atacar uma cidade, Diácono Gilson, na maioria das vezes, eles cercavam aquela cidade e esperavam aquelas pessoas faltar mantimento dentro da casa deles, ao ponto, como diz em 1 Reis, 2 Reis, de uma mãe comer o filho com fome, porque se ele saísse, o exército adversário pegava. Agora imagine o pensamento desse povo quando estava diante de Jesus, o nosso rei, e a guerra dele era contra o romano, que cobrava uma taxa de tributos muito alta. Só que eles falam bem assim, o caminho que eu vim pregar não é esse, porque como está escrito em Efésios, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra a ordem celestiais das trevas. Jesus Cristo estava querendo dizer para aquela multidão, e aquela multidão não aceitou isso e se afastou. E vou voltar para a palavra agora, porque eu estou dizendo que Pedro oferece a Jesus. Porque quando Jesus Cristo olha para Pedro e fala bem assim, para Pedro e o discípulo, e vocês também não vão com eles? Aí Pedro fala bem assim, mestre, para onde vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida, só o Senhor que tem aquilo que nos preenche, que nos conforta, que nos dá um sentido de vida. Esse dia eu estava conversando com minha filha e perguntei, Bela, quem é Deus? Ela falou, papai, Deus é o Criador que mora no céu. Eu falei bem assim, Bela, Deus é o propósito para tudo em nossas vidas. Deus é o tudo, Bela. Ela ficou me olhando assim, e ela é boa para memorizar as coisas. E foi isso que Pedro quis dizer. Sem a palavra de Deus, sem a gente conhecer Jesus Cristo, não tem sentido nenhum de vida. E quando Pedro fala assim, eu não tenho o ouro, eu não tenho a prata, eu não tenho aquilo que as pessoas hoje em dia estão matando, estão tirando sua própria vida para alcançar, para obter. Mas eu tenho Jesus Cristo de Nazareno, aquele que pagou um alto preço, aquele que tem todo o controle e aquele que vai voltar, porque ele não mente, a promessa dele vai se cumprir em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro pega na mão daquele homem, ele se levanta. E vocês sabem qual é a reação daquele homem? A Bíblia diz que os pés, os calcanhares se firmam. Então vocês que escolheram a pregar o nome desse Cristo, desse Senhor Salvador, a tua função na terra hoje não é ser um servo limitado como aquelas pessoas que levavam e deixavam ali. A sua função hoje é você colocar a mão e acontecer no nome do Deus vivo. É fazer aquilo que está na palavra, é firmar os pés daqueles que estão fracos. É você pegar na mão direita e dizer, Jesus Cristo vai te levar assim como está me levando. E aquele homem aleijado, ele tinha duas opções. A opção de receber o milagre e de voltar e falar para toda a tua família. Só que ele pegou a segunda opção. Ele escolheu seguir a Pedro e João, de entrar no templo de Deus. E a Bíblia diz que ele andando, saltando e louvando o nome de Deus e testemunhando, dizendo que só Ele é Deus. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam no templo, aquelas pessoas que todos os dias via aquele homem sentado, ficaram impactados, ficaram sem saber qual o sentido daquilo que tinha acontecido. Aí Pedro entra. Pedro fala bem assim, vocês estão impactados com isso? Coisas maiores irão acontecer. Porque quem fez isso aqui, foi o Jesus Cristo, que vocês crucificaram, vocês condenaram. Aí Pedro fala bem assim, mas não se preocupe, porque vocês eram ignorantes quando vocês fizeram isso. Pedro quis dizer bem assim, vocês não entendiam porque Jesus Cristo veio, mas agora entenda, Ele veio para curar os enfermos, Ele veio para
para os cegos enxergarem, os surdos ouvir, e todos aqueles pecadores ele veio chamar para o arrependimento. E para ele falar bem assim, ó, então se arrependam. Se arrependam. E eu comecei a questionar a palavra muito pesada. Eu comecei a formar um atrito. A gente só entende a Bíblia quando a gente se coloca no lugar dos enfermos, no lugar de quem manifesta os milagres e no lugar de outras pessoas. A gente, para entender a Bíblia, a gente tem que viver ela, meus irmãos. E eu comecei a perguntar a Deus: por que o Senhor permitiu que esse coxo passou tamanha humilhação? Além de ser enfermo, pobre. Vocês se perguntaram isso, irmãos? Você nunca falou a Deus: Senhor, por que aquela mulher do fruto de sangue, ela passava tanta humilhação? Por que tanta dor? Por que tanta angústia? E outros personagens também que tinham uma vida de humilhação que Jesus veio e tocou. Você nunca se perguntou, irmãos? Só que a Bíblia me levou para o Salmo 23. Tem como você abrir esse nome de Jesus? Você vai entender. A palavra não diz diretamente no Salmo. Só que a ousadia de Davi de colocar Deus como pastor é porque Davi, ele sabia qual era a função de pastor. E a função de pastor não é só cuidar das ovelhas, é também de corrigir, de ensinar e às vezes até mesmo de machucar ela um pouquinho. E quando fala bem assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou seguir. Verso 2, Salmo 23, verso 2. Deitar me faz em verdes pastos, guia mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aí está bom, em nome de Jesus. E agora eu vou responder a tua pergunta: por que Deus permitiu que aquele homem ficasse por aquele determinado tempo naquela humilhação, sendo coxo, pobre, pedindo esmola? E quando eu comecei a me aprofundar nessa palavra, eu sigo um teólogo e arqueólogo chamado Rodrigo Silva. E ele começou a explicar como é que é os costumes dos pastores em Israel. E ele deu um exemplo do que aconteceu. Ele falou que estava acontecendo uma excursão lá em Israel. E quando estava passando o ônibus, ele disse que as pessoas desceram para começar a tirar fotos com os pastores de ovelhas. E quando eles se aproximaram dos pastores de ovelha, ele falou que um pastor, ele pegou uma ovelha, colocou no colo e pegou a pata da ovelha e quebrou. Você entendeu, igreja? E aquelas pessoas começaram a olhar uma para as outras, amedrontadas, e olhou para o motorista do ônibus e perguntou bem assim: onde a gente procura os direitos dos animais? A quem a gente denuncia isso? E aquele motorista, também sem saber o que responder, ele foi conversar com aquele pastor de ovelha. Se não me foge a mente, a língua era aramaico. E ele começou a conversar. E quando ele estava conversando com aquele pastor de ovelha, aquele pastor de ovelha já estava botando a atadura na pata daquela ovelha. E ele começou a explicar. Ele falou bem assim: ó, essa ovelha aqui, ela estava muito rebelde. Essa ovelha aqui, ó, por diversas vezes ela saía de junto do rebanho. Ela estava vivendo muito trabalho. E os outros pastores de ovelha chegavam e falavam bem assim: ó, é melhor sacrificar ela. É melhor você levar para o abatedor. Ela está dando muito trabalho. Só que eu, como pastor, tinha muita intimidade com essa ovelha. Eu amava muito ela e resolvi fazer isso. Eu resolvi quebrar a pata dela, mas eu vou cuidar dela. E você sabe qual a parte melhor disso tudo? Pergunta qual, igreja? Uau! Pergunta com fé, qual, igreja? Uau! Ela vai ser levada no meu colo agora. Aleluia! Você está entendendo? Às vezes a dor é grande. Às vezes você não compreende o agir de Deus. Só que presta atenção. Às vezes Deus vai te quebrar, como diz em Jeremias, mas Ele vai te fazer um vaso novo. Ele vai te fazer um vaso cheio da unção. E quando você entender o agir de Deus, você vai começar a abrir a tua boca e dar glória a Deus. Eu já vou responder a tua pergunta. Eu
Esse homem passou por tudo isso, mas eu aprendi algo nessa passagem. Para mim e para você, não importa o processo, não importa o que você está vivendo agora. Para mim e para você que acredita no poder de Deus, acredita no agir de Deus, temos que ter certeza de uma coisa, temos que andar com convicção: o resultado será de vitória para mim e para a tua vida. Porque foi através dessa dor, foi através dessa humilhação que esse homem viveu, que o resultado foi quase 5.000 almas acreditando em Jesus Cristo. Você não entendeu? Vou repetir mais uma vez. O resultado de Pedro e João ter achado aquele homem sentado pedindo esmola, o resultado daquele homem desde o ventre da tua mãe viver tudo isso, foi que quase 5.000 pessoas conheceram a Jesus. Então, se Deus Ele está te apertando, se Deus Ele está te moldando, e isso vai gerar almas para o reino dele, glorifique o nome dele. Acredite, irmãos, creia. A Bíblia diz que depois que aquele homem ele é curado, ele é levantado, ele começa a louvar o nome de Deus, aquilo cria uma repercussão muito grande, no ponto de Pedro e Tiago ser jogados dentro da prisão. Só que antes de Pedro e Tiago ser jogados na prisão, eles começam a pregar Jesus Cristo, e as pessoas que começam a escutar, crê. As pessoas só vão crer se você chamar a atenção dela, falar: ei, olha para mim, prepara o teu coração, faça o que está escrito em Hebreus 4:12. Acredite que a palavra de Deus é uma espada que pode cortar todo o mal. Não seja aquelas pessoas limitadas que você vai levar, vai engambelar, mas não vai resolver o problema de alma, de angústia na vida daquela pessoa. A Bíblia diz que existia um cego de nascença, e os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe para que esse homem nascesse desse jeito? E Jesus fala bem assim: ó, não foi o pai, nem foi a mãe, mas foi preciso. É preciso certas coisas na minha e na tua vida. É preciso certas dores. É preciso certas situações para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente saber quem é Deus verdadeiramente. Jesus falou bem assim: ó, foi necessário, porque essa enfermidade vai ser para o poder de Deus se manifestar na vida desse homem. Aquele coxo, meu irmão, minha irmã, não foi só quase 5.000 pessoas que conheceram Jesus Cristo. O autor de Atos dos Apóstolos falou naquele exato momento. Só que eu estou falando para você nessa noite aqui agora, que são almas ilimitadas. A Bíblia não pode descrever quantas pessoas estão hoje servindo a Jesus por causa dessa libertação, por causa dessa cura. Então não vamos questionar, vamos acreditar. Vamos acreditar que o tempo de prova, o tempo de dor, é tempo de acreditar, é tempo de se apegarmos a Deus. Amém, meus irmãos? Deu para entender o que Deus quer dizer para você nessa noite? Até aqui o Senhor me conduziu para trazer a palavra para você nessa noite. Deus, Ele não mudou. As pessoas também não podem mudar o alvo. As pessoas não podem se limitar. Se você não tiver ousadia, se você não tiver fé, e você querer levar em palavras humanas, a pessoa que você está tentando ajudar, ela vai continuar sentindo um vazio, ela vai continuar sentindo uma falta que só a palavra de Deus pode completar, pode encher. Então nós que aceitamos servir esse Deus maravilhoso, vamos dar para as pessoas aquilo que temos de maior. Vamos dar a presença de Deus, que está dentro do nosso coração, que está em nossas vidas. O salmista diz em Salmo 119, Salmos 11, fala bem assim, ó: quando você testemunha a Deus, você sente
um prazer no teu coração. Se você se aproximar perto dessa pessoa, eu e o Diácono Gilson, a gente até passou isso esses tempos atrás aí. A gente foi visitar uma irmã, a gente foi em Santa Luz, não sei se o Diácono lembra. A gente estava na rádio, a irmã mandou mensagem, a gente chegou lá, a gente fez uma oração, ela começou a falar da vida dela, a gente pregou a Jesus Cristo. Aquela mulher só faltou pegar uma corda e amarrar o diácono na casa dela. A gente levantava para ir embora ela fica. Ela estava sentindo algo diferente. Sabe por quê? Quando você sente prazer em pregar a Deus, o Deus que eu estou pregando para você se manifesta através de você. A Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia diz que somos como carta de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que somos como uma fragrância para as pessoas. E quem é que não gosta de sentir um cheiro gostoso? Quem é que não gosta de sentir ouvir uma palavra de vida e de exaltação? Aquela mulher sentiu a palavra de Deus. O que ela sentiu, ela não queria que saísse da casa dela. Só que eu falei assim, minha irmã, a gente tem que ir embora, tá bom? Que Deus abençoe sua casa e sua família. Só que tem pessoas que, através de você, ela vai conhecer mais quem é Jesus Cristo. Porque somos imitadores de Deus. Somos imitadores de Jesus Cristo. E se somos imitadores, irmãos, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Pode crer, irmãos. Se somos imitadores de Jesus Cristo, tenha certeza que o poder está em nossas mãos. Jesus derramou algo nas nossas mãos que devemos usar. O poder de cura, de libertação, o poder de cada alma ser curada através de Jesus Cristo. Então você recebe, você crê e você usa em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim ela recebe a oportunidade de Jesus Cristo. Eu fico aqui até meia-noite ouvindo a palavra. Vamos louvar o Senhor como somos seus pés. Sabe que palavra abençoada, né, irmãos? E tem gente que queria ficar em casa. Ai, Jesus. Pode soltar o meu? Meu Deus. Pode me gostar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te oferecer os
Quem não conhece esse Jesus e queira fazer aliança com ele nessa noite? Tem alguém em nosso meio, pastor? Eu não sirvo a esse Deus, gostaria de conhecer esse Deus que tem poder para curar o coxo. Tem alguém nessa noite? Se não tiver, que Deus te dê uma nova oportunidade em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa palavra, meu Senhor. Pai, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar dentro do teu santuário, glorificando e adorando o teu santo nome. Pai, livra o teu povo do homem extremidade, da bala perdida, livra também do acidente, Pai. Prepara a semana abençoada, que as comportas do céu esteja a favor da sua igreja, meu Senhor. Pai, tiver alguém em nosso meio precisando de uma porta de emprego, meu Senhor. Pai, que essa porta e essa provisão venha se abrir, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Ainda assim, suas mãos estendidas, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz em nome de Jesus. E a sua família. Que o Senhor é por nós.